Olá, boa noite. Homem é morto no bairro Quebec. Garota de 14 anos é presa como principal suspeita. Adolescente é encaminhada ao hospital após ser baleado. Golpistas virtuais tornam a fazer vítimas em Patos de Minas. Mulheres relatam dificuldades para receber pensão alimentícia. Farmácia em casa pode fazer a diferença na hora de urgências. Corpo de Bombeiros alerta para cuidados com crianças em casa. O RT recebe novo técnico. Hemocentro faz coleta especial para reabastecer estoque de sangue. E como avaliar o estado de conservação dos pneus? Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. Um adolescente de 16 anos foi encaminhado ao hospital regional nesta sexta-feira, vítima de um disparo de arma de fogo. Após ser acionada para verificar o fato, a polícia militar encontrou não só a arma, mas também drogas e cerca de R$150 em dinheiro. O menor foi socorrido no Hospital Regional Antônio Dias após ser baleado na perna. Foram os próprios funcionários do hospital que chamaram a polícia. No local, o jovem informou inicialmente que estava em uma praça no bairro Jardim Recanto e que duas pessoas em uma motocicleta haviam atirado nele. Mas, logo em seguida, confessou aos militares que ele mesmo havia efetuado o disparo. Diante das informações, a Polícia Militar deu início às diligências para encontrar a arma de calibre 38, que foi localizada juntamente com uma bucha de maconha, 11 papelotes de cocaína, um rádio, 4 munições, além de R$144 em dinheiro. Os materiais foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Golpistas virtuais fizeram mais uma vítima em Patos de Minas. Dessa vez, o objeto utilizado para extorquir dinheiro foi uma moto. A fraude começou com um anúncio de venda de uma moto na internet. O rapaz, que preferiu não se identificar, viu a publicação e fez contato com o vendedor. Conversa vai, conversa vem, fecharam o negócio. O golpista pediu a primeira quantia, em R$1.000, alegando que, feita a transferência, enviaria o produto para o comprador. Mas, após depositar o dinheiro na conta informada, um problema. Seria preciso transferir mais R$690 para pagar o frete do envio da mercadoria. Foi aí que começou a desconfiar do que realmente estava acontecendo. Porque a gente trabalha a vida toda, né, para conseguir uma oportunidade assim igual essa de comprar uma moto, né, realizar o sonho. Aí a gente caçando no Face lá, achou um site lá e entrou nele lá, aí tava lá, né? Aí eu comecei a conversar com o cara lá no WhatsApp lá, né? Aí deu tudo certo, ele que aprovou tudo, foi tão fácil, né? Aí até que eu tava até confiando, mas aí deu errado, pediu tudo, os documentos, pedi lá o CNPJ lá, ele mandou o site e tal, mas isso é tudo fraude, deu tudo errado. Aí depositei o dinheiro pra ele e ele me bloqueou e acabou. Eu tô tentando conversar com ele, mas não dá mais não. O rapaz, percebendo ter sofrido um golpe, decidiu registrar um boletim de ocorrências junto à Polícia Militar e Civil. E ainda diante da suspeita, pediu à esposa que entrasse em contato com o golpista e se passasse por cliente, para ver o que aconteceria. E confirmado, os mesmos dados usados para enganá-lo foram enviados para ela. E ela foi e pegou o nome dele, né, e passando lá para comprar a moto lá. Aí ele foi e mandou a mesma foto da mesma moto que eu comprei e tudo. De jeito aí eu fiquei, né, bravo com ele lá, mas não adiantou não, bloqueou, acabou. Indignado e entristecido com o ocorrido, ele usa o caso como alerta para a população. É muito triste, né? Muito triste, porque a gente passa por uns trem desse, tanto de dinheiro tá difícil, né? A gente fica aí na luta, aí, pelejando aí, pede o que for necessário, porque
Eu pedi e eles deu conta, foi fraude. Então vocês ficam no alerta aí, né, que esse povo de hoje em dia tá muito inteligente. Um homicídio foi registrado no início da tarde deste sábado no bairro Quebec. 2 suspeitos, uma moça e um rapaz, foram conduzidos à delegacia, ambos menores de idade. O crime foi registrado por volta das 13 horas deste sábado na Rua 11 do bairro Quebec, aqui em Patos de Minas. De acordo com o tenente-coronel Vinícius, a polícia militar foi acionada pelo 190 para comparecer ao local. As informações iniciais eram apenas de disparo de arma de fogo. Polícia Militar, através do 190, chegou a informação que lá no bairro Quebec havia disparo de arma de fogo. Quando a primeira guarnição que chegou ao local, ela já deparou, né, com o corpo caído lá, já sem vida. Foi acionada a perícia, a equipe da Polícia Civil também estiveram no local. Segundo informações de populares, aparentemente 2 menores infratores estiveram no local. Um estava de blusa verde com capuz, o outro com blusa preta com capuz preto. E eles, sendo de capuz verde, tinha acionado a vítima, chamado a vítima, ela compareceu lá de fora, sendo que os disparos teriam sido feitos de roupa preta. Após efetuarem os disparos, os 2 suspeitos fugiram do local, sentido às margens do rio Paranaíba. A Polícia Militar, já com as informações, deu início aos rastreamentos para localizá-los. Ambos foram encontrados pouco depois, nos fundos do bairro onde o crime foi registrado. Aí nós montamos aí uma força-tarefa com a Roca, o CPU e as viaturas do turno. Começamos a procurar locais suspeitos de homicídio no próprio bairro. E a nossa equipe ela começou a fazer deslocamentos às margens do rio Paranaíba, a pé, ao redor da mata ali. De início nós já começamos a ouvir vozes de pessoas conversando ali às margens, fizemos o cerco e a arma estava na cintura de uma menor conhecida lá no bairro, né? Um revólver 38, foi ordenado para que ela jogasse a arma no chão e que os 2 colocassem na posição de busca. E assim eles fizeram, nós recolhemos a arma, apreendemos os menores, exatamente com as roupas descritas. A adolescente de 14 anos e o jovem de 17 foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Ainda de acordo com o comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar, a menor confessou o crime, afirmando que teria cometido o homicídio porque a vítima teria passado a mão no corpo dela. Além disso, aos militares, ela também informou que conseguiu a arma de fogo no valor de R$3.000 após cometer diversos furtos e roubos na cidade para levantar a quantia. A menor confessou que teria disparado contra a vítima, porque na segunda-feira passada, embora ela veste como homem, esse autor teria passado a mão, né, nos seios dela, e ela não ficou satisfeita. Ela fala que comprou essa arma por R$3.000 e que adquiriu esse dinheiro praticando roubos na cidade, e de fato ela foi apreendida várias vezes esse mês aqui, e ela assumiu o fato. Eles foram entregues aqui na Depol em condições físicas aí aparentemente normais, os pais também foram chamados, já estão aqui, e eles assumiram o delito, ou seja, o ato infracional. Depois do intervalo, mulheres relatam dificuldades para receber pensão alimentícia. E farmacinha em casa pode fazer a diferença na hora de urgências. Ter medicamentos em casa é uma prática comum que ajuda bastante quando algum mal-estar surge de forma inesperada. É a tal da farmacinha. Dor de cabeça, febre, azia, pequenos cortes. Quando esses problemas mais simples surgem, todo mundo acaba sendo um pouquinho de médico e recorre a medicamentos da famosa farmacinha, aquela caixinha de remédios e itens para horas específicas. Ter ela em casa pode fazer toda a diferença. Sem dúvida, tem algumas medicações que a gente tem que ter em casa, sim, disponíveis para um momento de uma urgência. Como, por exemplo, uma medicação para febre, uma medicação para vômitos, para enjoo. Mas o ato deve ser pontual para que não aconteça a automedicação.
a grande preocupação dos profissionais da área da saúde. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, 52,8% das intoxicações registradas no Brasil entre 2010 e 2017 aconteceram pela ingestão incorreta de medicamentos. A automedicação ela pode levar à intoxicação. Temos dois tipos de intoxicação que a gente tem que salientar, que é a intoxicação que ela às vezes não é intencional, né? A pessoa às vezes tomou uma medicação para febre, um paracetamol, e tomou acima da dose permitida. E isso pode levar sim a uma intoxicação, a um quadro de hepatite medicamentosa, por exemplo, tá? E a gente tem as intoxicações que são intencionais. Então, a pessoa que tem medicação em casa, ela está suscetível a uma criança encontrar uma medicação, ou às vezes uma pessoa que está pensando em um autoextermínio encontra aquela medicação e acaba efetivando esse desejo e acaba tomando aquelas medicações. Então, a gente tem que pensar nossas duas possibilidades e tratar, né, ter todos os cuidados de armazenamento com essas medicações. Analgésicos, antiácidos, antitérmicos e curativos fazem parte dos produtos livres de prescrição mais vendidos nas farmácias. O ideal é ter os antitérmicos, né, que são as dipironas, os paracetamol, os curativos, antiácidos para indigestão e o anti-inflamatório, que é tópico, para emergências mesmo. Além desses, outros podem fazer a diferença em situações de urgência, compondo a tal da farmacinha. Olha, aqui vamos falar um pouquinho de alguns medicamentos que você pode ter em casa para uso de emergência. Vamos falar um pouquinho do poloramine, que é um antialérgico, né? Ideal para coriza, espirras, coceiros e picadas de inseto. O Tilenol e a dipirona, que são analgésicos antitérmicos. O sal de fruta, que é o antiácido, né, em digestão, má digestão. Dorflex é um relaxante muscular, aquela dor muscular de imediato. A neosaldina, que é para dor de cabeça, e o anti-inflamatório tópico, para você passar em casos de inflamações e dor mais aguda. Também temos aqui os esparadrapos, né? O esparadrapo e a compressa de gás, para que você sempre tenha para fazer algum curativo de emergência. Depois de escolher os medicamentos, é preciso saber como armazenar e como e quando utilizá-los, sem menosprezar os sintomas. A gente sempre ressalta a necessidade de evitar a automedicação, né? A automedicação ela é perigosa. Por quê? Muitas vezes a pessoa está sentindo uma dor abdominal, uma dor de cabeça, vai tomando medicações para aliviar aquele sintoma, e aquele sintoma, eu até brinco com os meus pacientes, falo assim, a dor ela não é ruim. A dor é sinal que tem alguma coisa no seu corpo que não está totalmente certa, e a gente tem que tratar isso. Então, evitar a automedicação é muito importante. No entanto, a gente sabe que tem pessoas que são adaptadas, né, acostumadas a ter dores de cabeça ou terem náusea ou ter algum sintoma e precisa sim ter alguma medicação em caráter emergencial em casa. Mas são medicações que têm que ser mais brandas, tá? E medicações que não são controladas e sempre buscar a orientação de um médico. O relato de duas mães sobre o mesmo assunto, pensão alimentícia. Cuidar dos filhos já é difícil e o valor que deveria facilitar esse processo acaba sendo motivo de transtorno e de preocupações. Essas duas entrevistadas toparam falar com a nossa reportagem, porém sem mostrar o rosto. As duas mulheres relatam a mesma situação. O dinheiro da pensão não dá para cobrir todos os gastos que uma criança tem não, viu? Esse valor que é depositado, que é dado pelo pai, não dá para manter um filho. Eles acham que tipo assim, dá 20%, 30% sobre o salário para os filhos. Eles estão fazendo o máximo para os filhos e não tá. A justiça obriga 30% do salário mínimo, né, para cada criança. Só porque eu no momento estou recebendo apenas 30% para os dois filhos, ou seja, o pai é autônomo, diz que é autônomo, né, mas está pagando R$300 para os meus dois filhos. E isso é insuficiente demais, né? Em questão, eu tenho um bebê, ele usa fralda, no máximo 3 pacotes de fralda por mês. Cada pacote de fralda varia de R$56 a R$60, né? Que é o pacote maior. Ou seja, só para o meu bebê em questão de fralda já é mais de R$150. Fora alimentação, né? Fora leite, fora gasto com consulta, né, porque a criança adoece muito fácil.
Então, é algo muito difícil de lidar. Além de ser muito pouco, nem sempre o dinheiro vem na data que é combinada perante o juiz. Daí, a mulher de 28 anos, que tem um filho de 9 anos e outro de 1 ano e meio, não sabe qual o dia certo vai receber o dinheiro. A minha pensão é dia 10 e eu não posso falar, eu tenho esse dinheiro. Não, porque ele paga no máximo até o último dia do mês, ou seja, é no mês, ele não importa com a data certa. Então eu arco com todas as responsabilidades, se vira, eu não tenho dinheiro hoje, o que eu posso fazer? A mulher chega a se emocionar ao lembrar de quantas situações já passou por causa da boa vontade do pai dos filhos dela. Eu já passei muita dificuldade com meu primeiro filho, porque como ele não pagava certo, teve mês de eu não ter dinheiro, de eu ter R$12 e falar assim, ou eu compro uma fruta para minha filha, ou eu coloco gasolina na moto para levar ela para a escola, foi a época da escola, então já chegou cortar a água minha também, vou pagar e não paga, eu ficar esperando, não paga. O pai que não paga a pensão ao filho está sujeito à prisão. Em Minas Gerais, por exemplo, cerca de 40 pedidos de prisão são expedidos por dia relacionados à pensão alimentícia. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, existem hoje no país mais de 100 mil processos que tramitam na justiça. E o pior de tudo, nem é ficar sem o dinheiro, mas sim sem a presença do pai, que é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Aí no começo da separação eles começam a visitar, pegar os filhos. Com o tempo nem isso eles fazem. A gente tem que estar procurando, ligando e falar que o filho está passando por problemas emocionais e que não está indo bem na escola, está com problema de saúde repetitivo devido à falta do pai, Porque o pai, ele acha que só o dinheiro que dá para pensão, ele supre tudo isso, mas não supre. Eu vejo, porque quando o pai vem pegar, o sorriso que os meus filhos abrem é algo assim que dói, Por quê? Por que o ser humano faz isso? Fazer filho não é só fazer, O que é R$300? Não é nada. Então, é um caso a se pensar, é muito difícil. Segundo essa advogada, as mulheres podem requerer o direito da pensão na justiça. Em caso de atraso, os pais podem ser presos. O atraso nas pensões gera o direito de entrar com a ação de execução de alimentos. O juiz manda citar o executado, que é o devedor dos alimentos, para pagar em 3 dias ou justificar por que não tem condição de pagar. Caso ele não consiga justificar e nem pagar, aí o juiz vai dar uma decisão de prisão. Ainda no ordenamento jurídico brasileiro, é o único caso de prisão civil por dívida. Ainda segundo a advogada, a lei sobre os pais que deixam de pagar a pensão pode sim funcionar. Mas para isso, quem recebe o benefício não pode abaixar a cabeça. Quando as mães têm o hábito de entrar com os processos e não perdoar essas dívidas e não deixar passar e fazer valer o direito da criança, a legislação é aplicada de forma correta e muito eficaz. Um posicionamento que a mãe que tem que tomar para garantir o direito do filho. A seguir, Corpo de Bombeiros alerta para cuidados com crianças em casa. E campanha nacional pede a candidatos a prefeitos que priorizem as crianças em seus planos. Você já parou para pensar se as nossas cidades são feitas para as crianças? Por que será? É sempre bom ver crianças na praça, brincando, felizes. Também é fundamental vê-las nas escolas, saudáveis e protegidas. A primeira infância é prioridade e deve ser compromisso de quem governa as cidades. É com esta disposição que Desirê e seus parceiros querem que os candidatos às prefeituras assumam um compromisso público pelos direitos de crianças de 0 a 6 anos e assinem um documento confirmando essa responsabilidade. Esse termo tem 8 itens importantíssimos relacionados à questão da criação de mais vagas em creches, para atender todas as crianças do município, que ele vai ser eleito, que ele vai administrar esse município.
a melhoria da qualidade da educação infantil, a questão de ter um atendimento, né, para que ele capacite melhor as pessoas que atendem as crianças em situação de vulnerabilidade social, que é um tema importantíssimo também. Nessa carta também tem várias outras questões relacionadas, por exemplo, à garantia da segurança alimentar das crianças, uma atenção especial à alimentação escolar e alimentação fora da escola. Então são 8 diretrizes importantíssimas para a gente garantir minimamente os direitos das crianças da primeira infância, que é esse período entre 0 e 6 anos. O Plano Municipal da Primeira Infância já tem base legal a partir de um marco definido por lei de 2016. Cabe ao prefeito implementá-lo a partir da articulação de diferentes secretarias, como Saúde, Educação, Assistência Social, Cidadania e também a Câmara de Vereadores, o Judiciário e a adesão da sociedade. A Rede Minas, como TV pública e educativa, também participa desta mobilização, ouvindo sugestões desta turma que merece sempre ser ouvida. Querido prefeito, eu queria que você construísse mais hospitais, mais praças para a gente brincar, mais policiamentos e também mais ônibus. Eu espero que eles foquem mais em saúde e educação, porque a população está morrendo e não tem dinheiro para pagar hospitais caros e adequados. O que eu mais gosto na cidade é ir ao shopping, praças e avenidas quando saio de carro com meu pai. Mas as praças estão ficando sujas. Tem pessoas morando nelas. E nas avenidas a gente fica muito tempo parado. Há ferramentas para acompanhar as ações. O site Observa apresenta indicadores previstos no Marco Legal da Primeira Infância, com foco nas áreas de assistência social, educação e saúde. Assim dá para conhecer o que os governos estão fazendo e cobrar avanços. Todas as pessoas são responsáveis pela infância, né? Então esse ativismo pela infância ela tem que acontecer nesse momento, de chegar para o candidato, né, desse prefeito, essa prefeita, e cobrar se realmente o que foi assumido está sendo cumprido. E é importante a gente perceber que há diversas formas de mapear essa questão do cumprimento desses direitos legais. Por exemplo, a criação de uma plataforma que chama Observa, que é o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, que é um lançamento da Rede Nacional Primeira Infância. É uma forma da pessoa conseguir os dados do seu estado, do seu município, para ver se as políticas públicas estão realmente cumprindo o seu objetivo. Com o apoio de todos, atenção da família e compromisso público, a cidade fica mais feliz, como quer a Maria Rita. Todo mundo esteja alegre e feliz e coração não e vai ter mais flores aqui no parque, na cidade. Beijinhos, tchau. Bom, e para a criança, qualquer coisa vira brinquedo. Presas em casa durante a quarentena, o cuidado com elas tem que ser redobrado. Confira as dicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para evitar acidentes domésticos. Todos os anos, 3.600 crianças morrem e outras 111.000 são internadas por motivos acidentais no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Segundo a ONG Criança Segura, que atua na prevenção de acidentes com crianças até 14 anos, do total dessas mortes, quase 50% são por acidentes domésticos, os quais podem incluir situações como quedas, afogamento, intoxicação, queimaduras e sufocamento. No período das férias, os registros costumam ser maiores, mas com a pandemia, a preocupação para evitar acidentes tem sido constante. O primeiro alerta do Corpo de Bombeiros é com as crianças pequenas. No caso das crianças menores, um dos perigos mais comuns em casa pode ser a rede de energia. Para evitar o risco de choque elétrico, é importante os pais e responsáveis cobrirem as tomadas com protetores. Mantenha as facas e objetos cortantes longe do alcance deles e lembre-se que os cabos de panela nunca devem ficar virados para fora do fogão. Produtos de limpeza ou inseticidas devem ser colocados em locais de difícil acesso e mantidos nas embalagens originais para evitar envenenamentos e intoxicações.
Para as crianças maiores, cuidado com brincadeiras que podem gerar riscos envolvendo altura e água, por exemplo. Devemos ter atenção principalmente aos riscos de queda. Por isso, brincadeiras em locais como lajes e escadas devem ser evitadas. Com a chegada do calor, a água pode ser uma excelente opção para se refrescar. Porém, as crianças nunca devem ficar sozinhas dentro ou perto das piscinas. Nesta época, estamos utilizando bastante álcool para a higienização das mãos e objetos. Por isso, devemos ficar atentos para não deixá-lo perto da criançada, evitando incêndios e queimaduras. A seguir, Hemocentro faz coleta especial para reabastecer estoque de sangue e o RT recebe novo técnico. Desde o início da pandemia, nós noticiamos diversas apreensões de drogas efetuadas pela Polícia Rodoviária Federal. No comparativo com o ano passado, o número de ocorrências é maior, mas a quantidade de drogas não, o que pode revelar uma mudança no comportamento das pessoas que foram presas com esses materiais. No último dia 14, foram apreendidos mais de 50 quilos de pasta base de cocaína, 30 quilos de maconha e 4 quilos de cocaína na BR-365, em Patos de Minas. No dia 6 de outubro, também foram apreendidos 15 quilos de maconha em um ônibus na BR-365. Uma pessoa foi presa nessa ocorrência. Somente em outubro deste ano, nós publicamos pelo menos 2 matérias relacionadas à apreensão de drogas feitas pela Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas. E no último dia 28 de setembro, 1,5 toneladas de maconha foi apreendida pela PRF também no município. Os dados revelam um trabalho intenso feito nos últimos anos nas rodovias federais. De 2019 para 2020, nós tivemos um crescimento na quantidade de apreensões que foram feitas. Mas em relação ao volume de drogas apreendidas, aqui em Patos de Minas nós ainda não batemos o que totalizou 2019. A gente chama a atenção aí que em 2019 nós realizamos uma grande apreensão de maconha, né? Já podemos falar que a maconha não é mais substância análoga à maconha porque já foi constatada pelo laudo definitivo. Então nós tivemos aí uma apreensão de quase 6 toneladas e somando com todas as outras apreensões menores que tivemos aí, nós fechamos 2019 com 6,5 toneladas de maconha apreendidas e 15 quilos de cloridrato de cocaína. Sendo que esse ano, ainda que as últimas apreensões se confirmem como maconha e cocaína, nós tivemos até agora, nós estamos em meados de outubro, 4 toneladas de maconha apreendida e 110 quilos de cloridrato de cocaína. O que se observa pelo número de apreensões e pela quantidade de drogas apreendidas é que houve nos últimos anos uma mudança. Foram realizadas em 2020 mais apreensões com quantidades menores de drogas, enquanto no ano passado foram apreendidas mais drogas em menor número de abordagens. É interessante que se percebam que durante as abordagens nós temos tido um maior êxito nas fiscalizações realizadas, ou seja, encontramos numa maior quantidade de abordagens as drogas, né? E embora os números aí, essas 2 toneladas possam parecer muita coisa, né, de maconha, a gente pode perceber que o salto dos 15 quilos de cloridrato de cocaína para os 110 quilos de cloridrato de cocaína até o momento em 2020, né, representam financeiramente muito mais do que as 2 toneladas de maconha de diferença durante os anos, porque é uma droga com um volume muito maior. Essa alteração impacta também no comportamento das pessoas que foram presas ou apreendidas nas ocorrências. Logo, há também uma mudança na forma como a PRF atua nas rodovias. Antes, né, acreditando na sorte, né, de que na pouca possibilidade de serem pegos, eles atuavam de forma a realizar um transporte com uma quantidade maior de drogas, enquanto que atualmente tem se diluído essa quantidade de drogas transportadas, justamente porque já se prevê uma perda da mercadoria e com esse novo comportamento dos traficantes que a Polícia Rodoviária Federal tem se ajustado e com isso tem pego mais. Ou seja, nós temos mais drogas transitando em outros veículos e em menor quantidade.
Por fim, percebeu-se ainda uma alteração no perfil dessas pessoas, o que pode ser justificado também pela situação atual de pandemia. Mas a Polícia Rodoviária Federal também reforça que, independente do que motiva alguém a optar pelo tráfico de drogas, esta escolha não é das melhores. Chama a atenção também, não só esse ano, mas nos últimos 2 anos, que o perfil das pessoas que têm sido preso com drogas, com grande quantidade de drogas, tem se mostrado um pessoal de uma idade um pouco maior. Nós tivemos, por exemplo, uma apreensão de um senhor numa caminhonete que ele tinha quase 60 anos. Foram apreendidos drogas com mãe e com a filha dentro de um ônibus. Isso é um indicativo de que, em razão das dificuldades econômicas e financeiras pela qual o país passa, gente que às vezes sequer cogitava a possibilidade de cometer um crime, foram cooptados, receberam uma proposta e aceitaram essa proposta de se arriscar no mundo do crime, e muitas vezes por uma quantia de dinheiro nem tão significativa assim, mas que naquela situação para aquelas pessoas faria diferença. Tanto é que é estimado hoje aí que o pagamento pelo transporte da droga gira em torno de R$1.000 a R$2.000, e se a gente for comparar com o risco de ser preso e ficar aí de 5 a 15 anos recluso, esse valor, ainda que represente alguma coisa para aquela pessoa naquele momento, não é um valor considerável em hipótese alguma. Um caminhão pegou fogo na BR-365 na tarde deste sábado. Felizmente, ninguém ficou ferido. A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado, por volta das 17 horas, no quilômetro 412, a 6 quilômetros do Trevo da Pipoca, na BR-365. Um caminhão que carregava couro de boi cru pegou fogo enquanto transitava pela via, sentido Patos de Minas a Patrocínio. Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo foi avisado por outros motoristas que a roda do caminhão estava vermelha de tão quente. Assim que o veículo foi parado, o calor do pneu se intensificou até atingir o tanque de combustível e incendiar a cabine. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para comparecer ao local e conter as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. A URT tem um novo técnico. O Wellington Fajardo irá comandar a equipe nos próximos desafios. Antecipando o planejamento e, claro, de olho na temporada 2021, a URT definiu neste sábado o nome de Wellington Fajardo, que já assinou com o clube de Patos de Minas para a próxima temporada. Ele que vai comandar o time do Trovão Azul em 2021 no Campeonato Mineiro, saindo na frente, já acertando com o novo comandante e se preparando para a montagem da equipe que disputará o estadual. A presidente Maria Isabel e o diretor de futebol Roberto Meira fizeram a apresentação do novo comandante, que chega com tempo para a montagem de um time que possa representar o espírito e a grandeza da URT. A URT, antes fecha um campeonato, já começa a pensar em outro. O Romero, nosso diretor de futebol, já estava aí com alguns nomes, dentre eles o Wellington Fajardo. Analisando o currículo de cada, a diretoria aí decidiu por ele. E ontem ele chegou à cidade, a gente já começou uma conversa e hoje, agora pela manhã, a gente fechou aí com o Wellington Fajardo para 2021. A gente está 30 dias atrás aí, correndo atrás aí para contratar o treinador. A gente tinha 5 nomes em pauta, conversei com a presidente e a gente analisamos bem. O Wellington é o melhor dos 5 treinadores que a gente estava tentando trazer para o URT. E começamos bem antes para a gente não correr o risco e correndo de depois pegar alguns jogadores já fora do nível da URT, que a intenção da diretoria da URT é fazer uma grande campanha para 2021. Foi muito tranquilo, Eu e o Romero já vínhamos conversando já há uns 15 dias, já deixamos bem alinhado, a forma que eu gosto de conduzir, mostrei para ele o modelo de jogo, o tipo de jogador que eu gosto de trabalhar, jogador com muita intensidade, com força, com potência. O futebol necessita disso, trocamos muita ideia com relação a esse tipo de atleta, que podem preencher funções dentro do gramado, fazer um grupo bem enxuto com jogadores que realmente que possam estar o tempo todo a serviço para que a gente possa desenvolver o modelo de jogo. Então, assim, já veio uns 20 dias conversando e hoje fechamos, e é uma satisfação muito grande de estar aqui e poder trabalhar na URT. O técnico de 59 anos foi goleiro do América e do Cruzeiro, chegando a ser considerado o melhor do estado em 1985.
De lá para cá, Fajardo coleciona conquistas comandando diversas equipes em Minas e fora do estado. Eu venho de um trabalho de 1 ano e meio, né, à frente do Manaus, onde nós fomos campeão estadual. Nós subimos para a Série C, né? Fizemos a melhor campanha da Série C, apesar de termos sido vice-campeão brasileiro, perdemos nos pênaltis para o Brusque, mas fizemos a melhor campanha. Esse ano nós já tínhamos sido campeão do turno lá do Campeonato do Amazonas, passamos pelo Curitiba na Copa do Brasil, ganhamos de 1-0. Então, quer dizer, a gente já vem assim, conhecendo jogadores de outro estado, vindo com a campanha muito vitoriosa lá no estado do Amazonas. E eu tenho certeza que a gente adquiriu mais uma experiência, porque do futebol mineiro eu já trabalhei muito aqui já, né? E a gente conheceu uma outra parte do país, jogamos no Campeonato Brasileiro com Caxias, passamos pelo Caxias do Sul, passamos pelo Jacuipense, passamos pelo São Raimundo, equipes de muito valor, né? E fizemos uma final contra o Brusque, 2-2 lá, 2-2 também na Arena da Amazônia, que acabamos perdendo nos pênaltis, mas fomos vice-campeão brasileiro com a melhor campanha. Então isso tudo nos habilita, com muita experiência, fazer um trabalho aqui na URT que, se Deus quiser, vai dar muito frutos. Embora ainda não tenha trabalhado com clubes em Patos de Minas, o Wellington Farjado tem bastante conhecimento da região, tendo treinado equipes em Patrocínio e também em Uberlândia. Conheço muito a região, trabalhei muito aqui nessa região, entendeu? E eu estou no futebol mineiro desde 1978, né? 9 anos como jogador do América, 3 anos como jogador do Cruzeiro, treinei 5 vezes o Uberlândia, 4 vezes o Tupi, 3 vezes o Vila Nova, 2 vezes a Patrocinense, 2 vezes a Democrata de Valadares. Então, assim, eu tenho uma história de sempre voltar para os clubes onde eu trabalho. Isso para mim é muito bom, sinal que eu deixei um legado, deixei um trabalho, e espero que aqui no RT seja da mesma forma. Com a contratação do treinador, o planejamento agora é para buscar as peças que vão compor o elenco do Trovão Azul. Há 15 dias atrás nós conversamos, ele ficou de olhar alguns jogadores, já trouxe 5 nomes para o URT também. A partir de segunda-feira já vou começar o contato com eles lá para trazer pelo menos uns 10 jogadores até final de novembro. Com o estoque de sangue em baixa, o Hemocentro de Patos de Minas realizou uma coleta extraordinária neste sábado. Atiradores do tiro de guerra foram contribuir. São 450 ml de sangue ou de vida sendo doados. A ação literalmente salva vidas. Mas com os estoques em baixa, o Hemocentro teve que promover captação extra neste sábado. O nosso estoque ele tem estado baixo assim já há algumas semanas, 3, 4 semanas, não só aqui em Patos de Minas, como também na região, principalmente de O positivo e O negativo. Então, nós temos um feriado próximo, no próximo final de semana. Estávamos preocupados, né, com essa manutenção desse estoque, então a gente abriu hoje justamente para tentar suprir a falta de coleta no próximo final de semana. E o comando do tiro de guerra respondeu ao chamado, encaminhando dezenas de doadores até o Hemocentro. É uma campanha, né, aproveitando o slogan do Exército, né, Braço Forte, Mão Amiga, então com a utilização dos atiradores, né, então como voluntários, né, se prontificaram a estar participando dessa campanha juntamente com o Hemocentro aqui de Patos de Minas, doando sangue, né, e doando vidas. Nós tivemos a garantia de 30 atiradores, né, que compareceram hoje, e nós liberamos mais 30 agendamentos para a comunidade. E com isso, então, a gente imagina que vamos atender cerca de 60 doadores ou mais, né? Dependendo aí se aparecer algum doador voluntário aqui na unidade, com certeza a gente também vai atender. Os atiradores que participaram desta boa ação sabem da importância das doações de sangue. É uma importância incrível porque para a gente poder ajudar, né, pessoas necessitadas que estão precisando de sangue. Muita gente, a gente não conhece, né, as pessoas ao nosso redor, então muitas vezes ali tem alguém precisando, a gente não tem um conhecimento, né. Como ali eu estava conversando com a moça ali dentro durante a doação de sangue, tem um menino, né, que ele tá com, eu não lembro o que ela tinha me falado, mas ele precisava de por dia mais ou menos 20 bolsas de sangue, né. A gente muitas vezes não tem essa noção. Então a doação é de suma importância para poder ajudar o próximo, né. Para mim é uma honra, né, a oportunidade de estar fazendo essa doação de sangue em nome do Exército Brasileiro, porque eu sei que vai estar ajudando muita gente, esse ato que eu estou fazendo. Não só eu, mas meus colegas. Eu acredito que vai fazer uma grande diferença na vida de muita gente que está precisando. Quem não pôde comparecer à coleta especial deste sábado,
pode agendar por meio do site do Hemominas para as doações que serão feitas durante a semana. Nós atendemos toda segunda-feira, de 3 até às 7 da noite para coleta de sangue, e de terça a sexta-feira, nossa coleta vai de 7 às 11 horas da manhã. Depois do intervalo, a importância de manter os pneus em bom estado de conservação e os sinais da velhice em cães. Quando vai viajar, você confere como estão seus pneus? Segundo especialistas, um pneu em mau estado de conservação pode provocar acidentes graves. Para quem pensa que tomar uma multa é o único risco de andar com um veículo com o pneu careca, está completamente enganado. Além de estar sujeito à infração de trânsito, que aliás vale também para o estepe, o motorista também pode se envolver em acidentes depois de uma derrapagem, aquaplanagem ou até perda de eficiência dos freios. O pneu ele é o ponto de contato entre o veículo e o asfalto. Se o pneu está ruim, é óbvio que esse contato ele vai estar diminuído. Então, em caso de chuva ou de qualquer outra coisa que atrapalhe ali o atrito entre o pneu e o asfalto, como uma pista mais empoeirada ou uma pista com óleo, esse pneu estando em estado de conservação muito ruim vai fazer com que o condutor perca facilmente o controle do veículo. E ele perdendo o controle do veículo, ele vai se envolver possivelmente num acidente. Normalmente pode sair de pista, mas ele pode também perder o controle e vir colidir com outro veículo na via. Então, é um dos itens que a Polícia Rodoviária Federal mais presta atenção na fiscalização. Em caso o pneu esteja em desacordo, esteja ruim, esteja careca ou apresente qualquer outro dano, esse veículo ele vai ser imediatamente removido ao pátio credenciado e só vai sair do pátio nosso lá da PRF no momento em que o condutor ou o proprietário do veículo comprar pneus novos, ir ao pátio trocar e depois de uma vistoria por parte do policial que estiver de plantão. Segundo alguns especialistas, o indicado é trocar os pneus quando a profundidade dos sulcos alcança 3 milímetros. Essa seria a medida mínima para que o veículo permaneça seguro durante a chuva ou em pista molhada. Em tempos mais chuvosos, a Polícia Rodoviária Federal já percebeu que em muitos acidentes há uma relação com a condição do pneu. A gente já começou a perceber em alguns poucos acidentes, nesses poucos dias que começou a chover na região de Patos, nós tivemos poucos acidentes, mas 2 deles já tiveram a causa, não primordial, mas uma causa que ajuda a piorar o acidente ou ajuda a acontecer o acidente, o fato do pneu não estar de acordo com o que é estabelecido pela lei. De acordo com esse empresário que trabalha no ramo de pneus, além de trocar o pneu ruim por um novo, é necessário também realizar o alinhamento e balanceamento. O mais indicado é o alinhamento 3D, que usa a tecnologia para regular a estabilidade do carro. Às vezes o alinhador daquele equipamento antigo é melhor do que o meu alinhador de um alinhamento 3D. Só que o meu equipamento consegue dar ao meu profissional uma qualidade de trabalho melhor, para ele poder passar um laudo com certeza. Além de toda essa tecnologia que é implantada através de um alinhamento 3D, também existem outros fatores que o motorista deve prestar atenção na hora de pegar a estrada ou até mesmo aquele motorista que roda dentro da cidade. Há outras revisões no veículo, como por exemplo, conferir como estão os freios, o farol, o limpador de vidro e, importante também, olhar a situação do óleo e motor. Com isso, todo motorista pode ter uma viagem mais segura. Uma paleta estragada e você pegando uma chuva pode fazer seu carro bater. Você não vai ter uma visibilidade adequada para usar. Então, um farol mal regulado ou um farol que já um queimado e outro não, pode causar um dano. Então, a vida do carro, gente, não é só pneu, não é só pivô, não é só uma borracha. Nosso carro é um monobloco, então ele precisa estar em dia todas as partes. Nenhum tutor gosta de falar sobre isso, mas uma hora é preciso. Você sabe como identificar o cão idoso? Os pets com idade avançada começam a apresentar sinais e mudanças de comportamento que podem ser associados ao envelhecimento.
Pode até não parecer, mas o Bob é um Yorkshire já bastante maduro. Ele tem 17 anos e isso para um cão é muito tempo. Em comparação com um ser humano, Bob já seria um idoso com mais de 80 anos. Mas você sabe quando é que eles entram na velhice? O cachorro entra, e o gatinho também. O gato vive um pouquinho a mais do que o cachorro. Entram na terceira idade por volta de 8 anos. É bom dizer que é o seguinte, a longevidade, quer dizer, a quantidade de tempo que o cachorro vai viver, ela é proporcional ao tamanho. No cachorro, ela é inversamente proporcional ao tamanho. Quanto maior o cachorro, menor tempo de vida ele vai ter. Este pastor alemão, por exemplo, já apresentou sinais de ter entrado na terceira idade e precisou ser levado ao atendimento médico. É a primeira vez que a gente traz ele aqui, né? E realmente agora ele começou a passar ter mais dificuldade para alimentar, para caminhar. Ele já deu um problema na orelha que é comum para a idade, né, Toninho? E é isso. Antes se dizia que um ano de vida do ser humano representaria 7 dos vividos pelos animais. O veterinário explica que não é bem assim que se calcula, mas que isso nos dá uma noção média da idade deles e que nessa etapa da vida é preciso entender as limitações dos cães e gatos. Mas hoje a gente olha a idade do cachorro e se ele entrou ou não na senilitude pelos sinais clínicos, né? O animal vai ficando mais velho, ele vai ficando mais letárgico, né? Diminui a atividade dos exercícios e a gente tem que respeitar isso, porque a gente vê pessoas fazendo caminhada aí com um cachorro de 12, 15 anos, caminhada de 2 horas. Você vai acabar com as articulações do cachorro. Então há necessidade de respeitar a idade e adequar os exercícios físicos. É importante que se faça o condicionamento físico, sim, mas desde que o animal esteja saudável, seja novo, né? Entrou na terceira idade, tem que limitar. Esta fofura é a Meg, que está toda agasalhadinha com a Olivia. Ela já está em idade avançada e a tutora entende bem as limitações. Mudou os ossos dela, né? Fraco. Eu caminhava com ela todo dia um pouquinho, agora eu parei, né? Fazer caminhada com ela. Se tratando de um cão idoso, a gente se preocupa muito com as articulações, com a coluna, né? Por isso a gente está fazendo acompanhamento da Meg. Ela já tem algumas condições articulares, né? Que nos preocupa muito, porque ela já é bem idosa, né? Então a gente está controlando aí o peso e protegendo as articulações para ela ter uma qualidade de vida. Na velhice, assim como os humanos, os pets precisam de atenção com a alimentação. As rações precisam ser específicas para uma nutrição completa que ajuda inclusive a prevenir doenças. Quando o cachorro é filhote, você tem que dar muito de tudo, muita proteína, muita vitamina, muito sal mineral. Por quê? Porque ele está crescendo. Então a demanda fisiológica, por isso, é muito alta. E quando ele está velhinho, os órgãos que fazem a digestão estão também velhinhos, né? Cachorro de 12 anos tem um estômago de 12 anos, tem um fígado de 12 anos, que é quem metaboliza tudo, o intestino, onde há absorção também, de 12 anos. Então é uma ração que a gente chama de hidrolisada. Ela é o contrário da ração de filhote. Ela vem pouquinho de tudo, mas de extrema qualidade. Vem uma proteína baixa, mas praticamente toda ela é absorvida. E assim com sais minerais e assim com os carboidratos, né? Animais idosos precisam ter os espaços adequados à sua rotina, uma vez que ficam com os sentidos debilitados. A gente tem que fazer as adequações, né? Uma caminha confortável, porque normalmente os cachorros de companhia ficam dentro de casa, né? E os cachorros de guarda ficam no quintal, nas fazendas, que são os animais de pastoreio. Então há necessidade de adequação de caminha, né? O sofá, você colocar um degrau, né? Para que ele não tente o salto direto do chão para cima da cama ou para cima do sofá. É importante que você faça um degrau para que ele faça isso, porque o cachorro, ele sabe de que ele cada vez mais depende do tutor, do proprietário, né? A Mel, que está no colo da Mariana, é novinha, mas ela tem em casa um animalzinho idoso que requer cuidados especiais.
paizinho de um dos meus cachorros, ele tem 13 anos, né? Ele sofreu um acidente recentemente, a gente trouxe aqui. Foi uma cirurgia, assim, um pouquinho mais arriscada pela idade dele, né? Mas você tem que ter cuidado, porque qualquer coisinha é mais fácil, né? Adoece mais fácil, se passar por uma cirurgia é mais perigoso. Então, assim, o cuidado é redobrado. A orientação principal é cuidar desde cedo para que o melhor amigo possa ser um idoso saudável. A idade não é sinônimo de doença, né? Então, o cachorro e o gatinho que você faz uma prevenção desde o início, né? As vacinações, ração de boa qualidade, o banho legal, alimentação legal, ele vai ter, com certeza, uma longevidade maior e com muito maior qualidade de vida. Por hoje é só. A gente volta com mais informações na segunda-feira. Tenha uma ótima noite.